Olá, o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer está no ar e nós continuamos a série institucional que apresenta as várias áreas do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje nós vamos conhecer os setores de internação para adultos, começando pela internação cirúrgica. E nós viemos para a internação cirúrgica para conhecer um pouco mais dessa área tão importante. Por isso que eu estou aqui com a coordenadora dessa área, coordenadora mesmo, né? A Ellen, enfermeira Ellen Juliane. Ellen, todo hospital tem internação. Qual que é a diferença da internação cirúrgica? Então, na internação cirúrgica, nós temos 60 leitos e nós atendemos pacientes cirúrgicos, pré e pós-operatório. Essa é a diferença da cirúrgica hoje. Um hospital de câncer tem uma demanda maior por essa internação cirúrgica. Por quê? Porque o hospital é cirúrgico. O hospital é um hospital oncológico, mas a nossa demanda ela é cirúrgica, né? Nós temos, em média, 530, 540 cirurgias mês. E quando as pessoas entram aqui, a gente já acompanhou alguns casos de que as pessoas se encantam, seria a palavra, com a estrutura que tem, que é uma estrutura diferenciada. O que você pode falar dessa estrutura de internação cirúrgica? Nós passamos recentemente por um processo de reforma, né? Não tem um ano que nós reformamos toda a enfermaria, então desde todos os quartos, o posto de enfermagem, a sala de lazer, ela passou por uma reforma. Então, a nossa proposta é trazer o máximo de conforto e aconchego para o paciente, para que ele se sinta mesmo mais próximo da família, que ele se sinta o máximo possível confortável, mais à vontade durante o período de internação, tanto o paciente quanto o familiar, porque o acompanhante também ele pode ficar 24 horas junto com o paciente. Inclusive, nós estamos sentadas, assim, um pouco mais comportadinhas, numa cadeira que convida para deitar, né? Isso. Então, a nossa preocupação, durante todo o processo de reforma e de estrutura mesmo do quarto, não foi só pensando no conforto do paciente. Claro que ele é o nosso principal objetivo, mas também no bem-estar do familiar. Quanto tempo, em média, esses pacientes passam internados na internação cirúrgica? Porque eles vêm por um objetivo específico, que é fazer uma cirurgia. Aí você falou, eles ficam antes e depois da cirurgia. Tem uma média de tempo ou varia muito isso? Não, nós temos uma média de permanência global, vamos dizer assim. Mas nós temos também a média de permanência por cada especialidade. Mas, em geral, 3 dias. É um tempo curto, mas se você for pensar 24 horas, né, dentro de um hospital já é o bastante. Você coloca isso vezes 3, são 72 horas, né? E quais são as especialidades que mais usam a internação cirúrgica? Porque são consequências das cirurgias, né? Então, quais são as especialidades que mais fazem essas intervenções na cura do câncer? Nós temos que é o nosso ranking maior, é o digestivo alto, digestivo baixo e a urologia. Essas são as especialidades que mais internam e também as especialidades que têm uma média de permanência um pouco maior. Esse tempo que o paciente passa aqui, ele tem todo um contato também com a equipe. Como é que é formada essa equipe? Porque além do cirurgião ou dos cirurgiões, em alguns casos mais de um, que ele passa, ele tem contato até com as meninas que cuidam da higienização do quarto, né? Nós temos o propósito, né, da equipe multidisciplinar, que hoje é formada pela fisioterapia, pela nutrição, pela farmácia, pela enfermagem, pelo pessoal também da higiene e limpeza, que auxilia e que tem contato direto também com o paciente, porque vem e faz toda a higienização, retirada do lixo, limpeza do quarto. E a equipe multi, ela passa a visita junto com o médico, todos os dias. Essa visita é realizada diariamente, às 7, 7h30 da manhã,
com o propósito de preparar esse paciente para alta desde o momento da internação. Então, o paciente ele já é preparado para o cuidado no domicílio desde o momento que ele interna. São quantas pessoas hoje na equipe, especialmente na sua equipe? São 52 técnicos de enfermagem. No total, né, são 52, são 34, né, técnicos de enfermagem, com mais 11 enfermeiros, dá um total de 52 pessoas. Mais contínuo. Tem o pessoal das refeições também, né? Porque aqui as pessoas recebem as suas refeições também. Também. O acompanhante também tem direito à refeição? A todas as refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. São 5 refeições. Pagando quanto por isso? Nada. Obrigada, viu, por nos receber. A gente deu sorte de ter um quarto vazio hoje, então a gente pôde apresentar. Muito obrigada. Nós vamos sair daqui porque nós vamos agora conhecer a outra internação, que é a outra ala do hospital. Aqui na internação clínica, a gente vai conversar com a Thaisa, a enfermeira Thaisa Muitinho de Carvalho, que é a coordenadora do setor. Qual que é a diferença da internação, que a gente acabou de sair, que é a cirúrgica, para a internação clínica? Tá. A internação cirúrgica, ela recebe o paciente antes, né, e no pós-operatório. A internação clínica, não. A gente já recebe pacientes que estão em tratamento em quimioterapia, ou em radioterapia, ou em urgências oncológicas. Aqui a gente tem 2 tipos, então. Aquele que é agendado e também tem a urgência, que não tem como prever, não tem como agendar. Isso, a gente tanto traz pacientes do ambulatório, que chega às vezes por uma cirurgia agendada e não chegam bem e necessitam da internação, e também pacientes que estão no CIA, que é o nosso centro de intercorrência ambulatorial. Que, assim, a grosso modo, é correspondente a um pronto-socorro para todo mundo dentro do Hospital de Câncer tem o CIA, né? Isso, é o pronto-socorro, né, que a gente conhece. E vem para a internação também após passar pela primeira consulta ali no CIA, quando vem com dor ou com algum outro motivo que precisa de assistência. E são quantos leitos nessa estrutura? Nós temos 34 leitos de internação clínica. Desses 34 leitos, 4 leitos são destinados para pacientes que estão em tratamento de iodoterapia, que recebem esse iodo aqui no nosso setor. São quartos que são preparados para isso e nós temos os profissionais específicos para esse tipo de atendimento. E qual que é a diferença desses quartos para a internação clínica comum, né? Sim. Tem todo um cuidado com a radiação que existe no quarto devido ao iodo que o paciente vai receber. Então, os profissionais que trabalham nesse quarto são monitorados, né, para saber o tanto de radiação que está recebendo. E as paredes são revestidas de chumbo, né, para não passar para o corredor, para evitar ao máximo e ter esse cuidado com o restante dos colaboradores. É diferente lá da internação clínica, que é um agendamento, às vezes até com bastante antecedência, e se tem o acompanhante, a certeza do acompanhante, aqui todo mundo tem direito, mas todo mundo tem acompanhante, ou acontece de vir paciente para cá sem acompanhante? Acontece em mínimos casos, né? Quando acontece, a gente aciona o serviço social, né? E ela entra em contato com a família para estar solicitando um acompanhante. A gente também tem a ajuda do serviço voluntariado, que tem algumas pessoas que se prontificam a vir ficar com esse paciente, enquanto o familiar não pôde chegar, né? E a gente pede que tenha acompanhante, mas se caso chegar sem acompanhante, o atendimento vai ocorrer da mesma maneira. Agora, Thaisa, você recebe, como o Hospital de Câncer de Barretos recebe, pacientes do Brasil todo, né? Isso, do Brasil todo. E tem visita, tem horário? Porque a gente vê nos hospitais em que a internação comum, que tem um horário muito rígido para visitação, porque normalmente o hospital fica na cidade em que o paciente mora, né? E aqui? Não, aqui a gente se preocupa muito com a questão de humanização, então o paciente ele permanece com o acompanhante 24 horas, sendo que no horário de visita a gente libera para 2 pessoas entrarem. Então, a partir das 13 até as 17 permanecem 2 pessoas no quarto, o restante permanece um acompanhante só.
E é um paciente que também está no momento frágil, não só do tratamento, porque ele precisou de internação, mas no momento frágil de vida também. Então, a gente se preocupa muito com a questão do acompanhante também aqui, né, da família, porque muitas vezes deixa filho longe né, está longe da família, deixa filho pequeno, vem para acompanhar ou o esposo ou a mãe, então a gente tem toda essa preocupação. Tem um acolhimento da equipe. Essa equipe é que tamanho? Hoje eu tenho 46, né, pessoas. Eu tenho 9 enfermeiros, 10 comigo, né, e mais 34 técnicos, 2 contínuos que faz esse serviço de buscar laboratório, buscar exame de laboratório e mais prontuário, e também um que é responsável pelo transporte do paciente, que é levar e buscar os pacientes após realização de exame. Tem uma média de tempo que esses pacientes permanecem hospitalizados aqui na internação ou não? Isso varia muito de caso para caso. Tem uma variação de especialidade, né? No meu caso, os pacientes que mais permanecem no meu setor são pacientes da neurocirurgia, né? Que, na verdade, se tornaram clínicos, mas são pacientes da especialidade de neuro. E os que mais internam, para mim, são pacientes do digestivo. A média total fica em torno de 5 dias, quando se faz uma média global. E é um tempo suficiente até para estabelecer um vínculo com a equipe, né? Nossa, muito. Bastante. A gente se emociona com alguns casos, a gente participa junto com eles das dores, das vitórias, quando tem a notícia boa, e também estamos juntos no momento ruim. É uma família. Que bom. E que bom que você abriu as portas dessa família para que a gente pudesse apresentar no programa. Muito obrigada. Foi um prazer, eu que agradeço. Estamos sempre de portas abertas. E esse é o objetivo dessa série, apresentar um pouquinho da vida de várias áreas, vários setores do Hospital de Câncer de Barretos. Quer ver mais? hcancerbarretos.com.br. A gente se encontra no próximo programa.